A teoria da Terra Oca é uma ideia que afirma que o nosso planeta não é sólido, mas sim oco por dentro, com um grande espaço vazio onde existe uma civilização avançada e um sol interno. Essa teoria diz que há entradas para esse mundo interior nos polos norte e sul, além de outras aberturas menores em algumas cavernas ao redor do globo. Esse mundo interior seria chamado de Agartha, e sua capital seria Shambhala. Lá, a gravidade seria invertida, fazendo com que as pessoas e os objetos ficassem presos à superfície interna da Terra. Dentro de Agartha haveria uma variedade de plantas, animais e seres humanos, alguns deles considerados extintos ou lendários na superfície. Os habitantes de Agartha seriam mais evoluídos do que nós, e teriam acesso a tecnologias como discos voadores, que às vezes sairiam para o exterior da Terra. A origem dessa teoria remonta ao século XVII. Quando o astrônomo Edmund Halley propôs que a Terra era formada por várias esferas concêntricas que giravam independentemente umas das outras, e que poderiam abrigar vida em seu interior. Ele fez essa hipótese para explicar as variações do polo magnético da Terra. No século XIX, o ex-capitão do exército americano John Cleve Symmes Jr. defendeu que a Terra era oca e tinha grandes aberturas nos polos, por onde se poderia entrar em seu interior. Ele chegou a pedir ao Congresso americano financiamento para uma expedição ao Polo Norte, mas foi recusado. A teoria da Terra Oca ganhou popularidade com o escritor francês Jules Verne, que publicou o romance Viagem ao Centro da Terra, no qual 3 aventureiros exploram o interior do planeta e encontram criaturas estranhas e até dinossauros. Desde então, muitas outras obras de ficção foram inspiradas pela ideia de um mundo oculto dentro da Terra. Meus amigos, agora em 1906, um homem chamado William Reed publicou um livro chamado The Phantom of the Polis que trata sobre o assunto da Terra Oca. E em 1920 outro autor, Marshall B. Gardner, publicou um livro chamado A Journey to the Arts Interior, também relacionado à Terra Oca. Um homem chamado Almirante Richard Byrd, que foi um grande explorador, vou tentar replicar o que ele falou e o que estava escrito em seu diário. Mas antes, meus amigos, peço a todos que deixem um comentário neste vídeo e se gostam do nosso trabalho, compartilhem com mais pessoas que também curtem esse tema. Já agradecemos de coração. Voltando ao almirante, ele diz que foi para uma terra desconhecida que seria a Terra Oca. Então os autores de Terra Oca mudaram o foco depois que Richard Byrd publicou seu diário de 1957, liberou o diário e concentraram-se nele. E o primeiro autor a pegar esses dados que estavam no diário do Almirante Byrd e colocar no livro e estudar foi um homem chamado Amadeu Giannini. Em 1959, ele publicou um livro chamado Worlds Beyond the Poles, Mundos Além dos Polos. Então, em 1964, um autor chamado Raymond Bernard publicou um livro chamado The Hollow Earth, e meus caros, aqui no Brasil traduziram corretamente como A Terra Oca. O almirante Richard Byrd entrou na Terra Oca, tanto pela entrada do Polo Norte quanto pela do Polo Sul. E lá ele viu coisas extraordinárias, viu animais fantásticos andando, vegetação exuberante e inclusive ainda manteve contato com a população de lá, que são os gigantes. Ele foi instruído para não falar para todo mundo não, que era só para chegar para os governos e dizer para parar com os testes atômicos, que eles não estavam gostando daquilo não. Tudo isso estava em seu diário. E esse livro também fez a associação entre os moradores da Terra Oca com os discos voadores. Então ele fala que os discos voadores que a gente vê aqui no nosso planeta estavam trafegando do interior do planeta e não do espaço sideral. Hoje quem fala sobre o assunto é David Ater Childress da série Alienígenas do Passado. Ele publicou um livro chamado Lost Continents and the Hollow Earth sobre o assunto Terra Oca. Esse homem mudou os livros depois dos relatos dele. Tudo mudou. O almirante Richard E. Byrd nasceu em 1888 na Virgínia, lá nos Estados Unidos. Era um cara sensacional, grande explorador e homem corajoso. Ele foi o primeiro explorador a explorar os polos. Ele sobrevoou o Polo Norte da Terra e dirigiu diversas expedições ao Polo Sul, à Antártida em 1929, realizando um voo sobre o Polo Sul. Fez diversos experimentos meteorológicos, geológicos e ele passou 5 meses sozinho em uma tenda isolada, a 200 quilômetros de uma base americana lá no Polo.
E esses dias ele descreveu num livro que ele chamou de Alone ou Sozinho em português, que o almirante Richard Byrd era um herói na sua época, e o diário do Richard Byrd já começava bem interessante. Devo escrever esse diário em segredo e na obscuridade. Trata-se do meu voo sobre a região do Ártico no dia 19 de fevereiro de 1947. Chega um momento em que a racionalidade dos homens deve desaparecer na sua insignificância e é preciso aceitar a inevitabilidade da verdade. Em 1947 o almirante penetrou pela primeira vez na Terra Oca, através do Polo Norte, e voou cerca de 2.730 quilômetros pelo interior do planeta. Depois, em 1956, ele penetrou dessa vez, pela abertura no Polo Sul e voou mais longe. Ele voou por 3.690 quilômetros por dentro da Terra Oca, e ele relatou através do rádio que ele estava vendo coisas incríveis. E ele informou também que o seu avião, quando ele penetrou dentro da Terra Oca, parou de responder. A civilização avançada que vive lá dentro tomou o controle desse avião e começou a guiá-lo por lá, e deu algumas instruções para ele. Então, quando o almirante voltou para o nosso lado do planeta Terra, ele foi falar com seus comandantes e a Marinha Americana falou: "Você vai ficar de bico calado, não é para você falar isso daí." E ele relata em seu diário que no dia 11 de março de 1947, ele foi ao Pentágono, relatou tudo o que ele viu, passou as mensagens que o pessoal do mundo interior queria divulgar para os comandantes, e que tudo foi devidamente registrado e que até o presidente dos Estados Unidos foi avisado. Só que aí então ele foi detido por várias horas e foi intensamente interrogado pela força da segurança máxima do país. Ele disse que foi uma grande provação, que ele sofreu muito, foi colocado sob vigilância e mandado ele ficar quieto. E ele acabou abafando o caso, foi só escrever no seu diário ao longo dos anos e um pouco antes dele morrer em 1957. Ele entregou para alguém esse diário, para as pessoas terem conhecimento do que ele viu e do que existe dentro do interior do nosso planeta. O último registro do diário é do dia 30 de dezembro de 1956. E ele diz que desde 1947 os anos não estão sendo muito bons para ele, e que ele manteve os segredos mesmo sendo contra os princípios morais dele, porque foi obrigado a manter o segredo sobre o que ele vivenciou, sobre o que ele viveu, essas coisas. Os céticos dizem que o diário é uma fraude e apontam que em fevereiro de 1947, na época em que o almirante supostamente visitou esse outro mundo, debaixo do Polo Norte, ele fazia parte de uma grande exploração naval de 4.700 homens, chamada de Operação High Jump. Será que essas pessoas foram realmente para a Terra Oca, ou tiveram a mesma alucinação? E aí, família? Se chegaram até aqui significa que gostaram da história. Se tiver gostado, convido a todos a se inscreverem no canal e por favor deixem um comentário aí pra gente dizendo o que acharam do caso. Fazendo isso vocês nos proporcionam uma grande felicidade, pois vemos nosso trabalho reconhecido. Compartilhem também com quem curte um bom mistério como esse. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima!